Fala, concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um Márcio Rodrigues Concurseiro. A gente vai mergulhar de cabeça num edital fresquinho, da SEDUC-SP, a Secretaria da Educação de São Paulo, para estágios em 2025. E para me ajudar a desvendar essa belezura, eu convidei a expert em concursos, Carmen. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Carmen, mais de 2.000 vagas, é muita oportunidade, né? Tem vaga para todo mundo, ensino médio, técnico superior, em diversas áreas. É verdade, mas antes que a galera se empolgue e saia correndo para se inscrever, é preciso analisar o edital com calma, né? Ele saiu de 16 de dezembro de 2024, as inscrições foram de 1 de julho a 15 de janeiro, e a prova online já rolou. Muita gente pode acabar se perdendo nos prazos e detalhes. E a gente está aqui para te guiar nesse processo. A gente sabe que muitos concurseiros veem o estágio como uma porta de entrada para o serviço público, uma chance de ganhar experiência e, claro, dar aquele gás nos estudos. Com certeza. E não podemos esquecer do networking, né? Conhecer outros profissionais da área, trocar figurinhas, criar conexões. Isso não tem preço, principalmente no começo da carreira. Falando em começo de carreira, para quem está pensando em se candidatar e ainda não conhece o programa, vale a pena a gente dar uma olhadinha nos detalhes, né? Afinal, o que realmente significa essa experiência de estágio na SEDUC-SP? Vamos lá. O estágio pode durar até 2 anos, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência. Essa é uma informação importante para o concurseiro se planejar, né? 2 anos é tempo suficiente para se familiarizar com a rotina escolar, colocar em prática os conhecimentos adquiridos na faculdade e, quem sabe, até descobrir qual área da educação te atrai mais. Olha, 2 anos sem prorrogação me parece uma faca de 2 gumes, sabe? Por um lado, você tem um bom tempo para realmente mergulhar no dia a dia da escola, mas por outro, você precisa ter foco e aproveitar ao máximo esse período para construir uma base sólida para sua carreira. Exatamente. E nesse ponto, acho que vale a pena a gente destacar a importância do C, o Centro de Integração Empresa-Escola, né? É ele quem faz a ponte entre os estudantes da SEDUC-SP, cuidando de todo o processo seletivo e acompanhando os estagiários durante o programa. O CEA tem um papel fundamental nessa história toda, não é mesmo? Mas me diz uma coisa, e a remuneração? Afinal de contas, ninguém vive só de experiência, né? Verdade. A Bolsa Auxílio varia de acordo com o nível de ensino, né? R$ 977,59 bolsas para o nível superior, R$ 777,58 altura para o nível técnico e R$ 475,55 para o nível médio. Interessante. Esses valores, na sua opinião, são compatíveis com a responsabilidade e a carga horária de um estagiário? É um ponto que gera bastante debate. Se a gente comparar com outras oportunidades de estágio, esses valores podem parecer um pouco baixos, né? Por outro lado, a gente precisa considerar que o estágio na SEDUC-SP oferece uma experiência única no sistema público de ensino, o que pode ser um diferencial e tanto no currículo do futuro professor. E além da bolsa, tem algum outro benefício? Sim. Tem o auxílio transporte de R$ 18,80 por dia, estagiado, e o auxílio alimentação de R$ 12 por dia. Legal. Esses auxílios com certeza ajudam a tornar o estágio mais acessível para estudantes de diferentes realidades, né? Sem dúvida. Afinal, a gente quer que o programa seja o mais inclusivo possível. E por falar em inclusão, o edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência. Que bom ver essa preocupação com a acessibilidade. É fundamental. Mas, falando em acessibilidade, a gente precisa reconhecer que a prova online pode ser um desafio para quem tem problemas de conexão, né? Fica a dica para o CIE pensar em alternativas para garantir que todos os candidatos tenham condições iguais de competir. Verdade. A internet no Brasil ainda é um problema para muita gente. E já que tocamos no assunto da prova, vamos falar um pouco sobre ela. Quais eram as matérias? Português, conhecimentos gerais... E para o nível superior? Raciocínio lógico. Mas, sinceramente, senti falta de questões específicas para cada área, sabe? Direito, engenharia... pedagogia, é preciso, além do básico, avaliar os conhecimentos específicos de cada candidato. Concordo. É como se estivessem avaliando todos com a mesma régua, independente da área de atuação. E essa questão do critério de desempate, o que você achou? Você está falando da maior idade, né? Isso. Olha, achei bem questionável. Priorizar o candidato mais velho pode acabar prejudicando jovens talentosos que têm muito a contribuir com a educação. Fica a reflexão, né? Será que a idade é realmente o melhor critério para desempatar candidatos? É um ponto que merece ser repensado com certeza. Bom, pessoal, já demos uma boa geral no edital, né? Mas calma, ainda tem muita coisa pra gente discutir. Na segunda parte do nosso mergulho, vamos analisar os pontos críticos do edital, as possíveis falhas e os pontos que exigem a atenção dos candidatos. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Voltamos à nossa análise do edital da SEDUC-SP. Prontos para a segunda parte do nosso mergulho? Na primeira, a gente explorou as vantagens do estágio, a bolsa auxílio e os benefícios. Mas agora chegou a hora de colocar o dedo na ferida e analisar os pontos que merecem atenção, as possíveis falhas, os pontos nebulosos do edital.
O que te chamou a atenção? Um ponto que me deixou bastante preocupada foi a questão da prova online. O edital não menciona nenhum tipo de suporte técnico para candidatos que enfrentarem problemas de conexão durante a prova. Imagina só, você se dedicando, estudando, se preparando para esse momento e na hora H e tal, a internet deixa na mão. É um pesadelo para qualquer concurseiro. A internet no Brasil ainda é um desafio para muitos, especialmente em áreas mais remotas, e a prova em si você achou justa, abrangente. Outro ponto crítico é a falta de especificidade nas provas. Ah, Todos os candidatos fazem a mesma prova, independente da área de atuação. Um candidato de direito faz a mesma prova que um candidato de engenharia. caramba. Cursos como esses exigem conhecimentos técnicos específicos, mas a prova cobra apenas questões genéricas de português, conhecimentos gerais e raciocínio lógico. É como se estivessem avaliando todos com a mesma régua, sem levar em consideração as particularidades de cada área. Isso pode ser um problemão, né? Me parece que um candidato de letras, por exemplo, poderia ter vantagem em relação a um candidato de exatas, já que a prova é mais voltada para a área de humanas. Com certeza. E não podemos esquecer do critério de desempate, que favorece candidatos mais velhos. Isso pode ser questionado judicialmente, inclusive. Imagina a frustração de um jovem talentoso que perde a vaga por causa da idade. Seria interessante se o edital considerasse outros critérios, como a análise do histórico escolar, por exemplo, ou até mesmo uma entrevista para avaliar as habilidades e o perfil do candidato. Concordo plenamente. Afinal, queremos os melhores candidatos, aqueles que realmente têm potencial para contribuir com a educação, independentemente da idade. Outro ponto que me deixou intrigado foi o prazo para resposta à convocação. Apenas 24 horas. É muito corrido, né? E se a pessoa estiver viajando sem acesso à internet, perde a vaga por causa disso? É um prazo extremamente apertado. É preciso rever isso urgentemente. Imagina a ansiedade do candidato, esperando a convocação e quando ela finalmente chega. Ele tem apenas 24 horas para se manifestar. Pode acabar perdendo a oportunidade por uma questão burocrática. Realmente é um ponto que precisa ser ajustado no edital. E a questão da documentação, o que você achou da lista de documentos exigidos? A lista em si não me pareceu absurda, mas a forma como ela é apresentada no edital poderia ser mais clara, mais organizada. Senti falta de um checklist, por exemplo, que facilitasse a vida do candidato na hora de separar os documentos. A gente sabe que a burocracia pode ser um verdadeiro labirinto, né? E nesse momento de expectativa e ansiedade, qualquer facilidade é bem-vinda. Com certeza. Afinal, a gente quer que o processo seja o mais transparente e acessível possível para todos os candidatos. E a comunicação com os candidatos. O edital detalha como serão feitas as convocações, os avisos, as divulgações. O edital menciona que a comunicação será feita principalmente por e-mail, mas não especifica com que frequência os candidatos serão atualizados sobre o andamento do processo seletivo. Isso pode gerar muita incerteza e ansiedade, né? Ficar no escuro sem saber como anda o processo é desgastante. Sem dúvida, a comunicação transparente e eficiente é fundamental para que os candidatos se sintam seguros e confiantes durante todo o processo. Bom, pessoal, acho que já dissemos bastante coisa sobre os pontos críticos do edital, não é mesmo? Mas calma, ainda não acabou. Na terceira parte, vamos apresentar algumas sugestões de melhoria para o edital, pensando em torná-lo mais justo, transparente e acessível a todos. Fiquem ligados. Concurseiros, chegamos à parte final do nosso mergulho no edital da SEDUC-SP. Já exploramos as oportunidades, desvendamos os pontos críticos e agora chegou a hora de arregaçar as mangas e pensar em soluções. Afinal, não basta apontar os problemas, a gente precisa contribuir para que o processo seletivo seja cada vez melhor, né? Com certeza. A gente sabe que nenhum edital é perfeito, mas sempre podemos buscar aperfeiçoamento. Então vamos lá. Quais as suas sugestões para tornar esse edital mais justo e transparente? Bom, a gente precisa começar com o processo de inscrição. 15 dias é muito pouco para que todos os interessados tenham a chance de se inscrever, principalmente aqueles que moram em regiões com acesso limitado à internet. Que tal ampliar para pelo menos 30 dias? 30 dias. Excelente ponto. Mais tempo para as inscrições significa mais oportunidades para os candidatos e também diminui a pressão para quem tem dificuldade de acesso à internet. E por falar em dificuldade de acesso, a gente precisa falar sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. O edital precisa detalhar melhor as adaptações na prova para PCD, garantindo que todos tenham condições iguais de competir. Isso inclui oferecer recursos de acessibilidade para candidatos com deficiência visual, auditiva, motora e intelectual. Concordo plenamente. Acessibilidade é um direito fundamental e deve ser garantida em todos os processos seletivos, sem exceção. Outro ponto que precisa ser revisto é a questão da prova única para todas as áreas. Seria muito mais justo se a prova incluísse questões específicas para cada área de formação. Assim, um candidato de direito seria avaliado por seus conhecimentos em direito, um candidato de pedagogia por seus conhecimentos em pedagogia e assim por diante. Faz todo sentido. Afinal,
Cada área tem suas particularidades e exige habilidades específicas. Avaliar todos os candidatos com a mesma prova é como comparar laranjas com bananas, né? E o critério de desempate? Priorizar o candidato mais velho me parece um tanto ultrapassado. Que tal considerar o desempenho acadêmico dos candidatos, as notas em disciplinas específicas, a experiência em projetos relacionados à área? Com certeza. Seria uma forma de valorizar o mérito e o potencial de cada candidato, em vez de simplesmente privilegiar a idade. Outro ponto que merece atenção é o prazo de 24 horas para a resposta à convocação. Ampliar esse prazo para pelo menos 3 dias úteis seria muito mais razoável, dando tempo para os candidatos se organizarem, providenciarem a documentação e confirmarem o interesse na vaga. 3 dias, você acha? Concordo. 3 dias é um prazo muito mais justo, mais humano. E a comunicação com os candidatos. O que podemos fazer para torná-la mais transparente, mais eficiente? O edital precisa estabelecer uma comunicação mais clara e frequente com os candidatos, informando sobre o andamento do processo seletivo, as próximas etapas, os prazos. A falta de informação gera muita incerteza, muita ansiedade, né? E por último, mas não menos importante, acho que o edital poderia incluir um guia com dicas e orientações para os candidatos, abordando questões como a preparação para a prova, a organização da documentação, o contato com o CAI. Excelente ideia. Um guia prático e objetivo faria toda a diferença, principalmente para quem está participando de um processo seletivo pela primeira vez. Afinal, a gente quer que os candidatos se sintam seguros e preparados para essa jornada, né? Com certeza. E para finalizar, qual a sua principal mensagem para os nossos concurseiros? Antecipar o processo seletivo já é um passo importante na sua jornada. Mesmo que você não seja selecionado desta vez, o aprendizado e experiência adquiridos serão valiosos para as próximas oportunidades. Continue se dedicando, se aperfeiçoando e buscando seus objetivos. A educação precisa de pessoas talentosas e comprometidas como vocês. E nunca se esqueçam, Márcio Rodrigues Concurseiro está aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Fiquem ligados no canal para mais dicas, análises de editais e muito mais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!